Uma outra notícia que nos junta relaciona-se com testes preditivos, nomeadamente de genética, muito a partir de uma notícia mediatizada através da atriz norte-americana Angelina Jolie, que veio a público dizer que recentemente se submeteu a uma cirurgia para remover os ovários e as trompas de falópio. Esta decisão decorrente de testes genéticos preditivos que a mesma realizou e que indicavam a possibilidade de vir a desenvolver cancro nestes órgãos concretamente. Há uns meses atrás, esta atriz tinha sido igualmente notícia por se ter submetido a uma dupla mastectomia, precisamente também porque, segundo testes genéticos, indicavam que poderia vir a padecer de cancro mamário e, portanto, a decisão, juntamente com o seu médico, de se submeter a esta cirurgia. Este é um mercado que cada vez mais temos vindo a conhecer, o desenvolvimento também dos testes genéticos, mas que nos coloca entre um equilíbrio perante uma porta que se abre neste mercado e que nos coloca perante o desafio de equilibrar a ética e de equilibrar também a responsabilidade pessoal e a liberdade pessoal de nós nos conhecermos e percebermos o nosso historial genético. Há quem tenha ficado, de certa forma, chocado com a revelação da doença. Aliás, esta questão da revelação das doenças por pessoas conhecidas tem sido uma temática, de certa forma, interessante. Há poucos dias, o Rui Reininho revelou que estava com uma hepatite C. A Angelina Jolie tem revelado, de facto, a sua situação clínica e revelando o que é que tem feito. No fundo, de certa forma, podemos ficar chocados com essas revelações, mas acho que são interessantes e importantes. No fundo, as pessoas que nos dão algumas referências, neste caso no mundo do espetáculo, no fundo também exporem a sua doença no sentido de dizerem aos outros: nós também somos iguais, nós que somos conhecidos, que em princípio somos imunes a todos os problemas, também temos problemas como todos e temos de os enfrentar. E não é vergonha nenhuma dizê-lo, e ajudam-nos, de facto, a compreender mais a doença, porque tem-se escrito muita coisa, muito mais coisas sobre a hepatite C, ou sobre os testes genéticos, ou sobre também o cancro e a exposição genética para padecer de cancro em algumas situações. Portanto, também nos tem ajudado a refletir sobre a doença, sobre como combater a doença. E, de facto, hoje em dia, será um lugar comum dizer que estamos na era da genética, mas de facto estamos. E, na verdade, cada vez mais através dos testes preditivos, os testes genéticos preditivos, que no fundo nos vão dizer que nós, pela análise do nosso genoma, temos predisposição para desenvolver determinado tipo de doenças, normalmente hereditárias, não é? No caso da Angelina Jolie, a mãe e a tia já tinham morrido precisamente com cancro no útero e no peito. E, portanto, no fundo, os resultados destes testes o que dizem é: há uma disposição, uma predisposição para desenvolver esse determinado tipo de cancro. Ora, perante esta informação, que estou segura, cada vez mais, à medida que a genética se vai desenvolvendo, nos vai revelar cada vez mais dados e cada vez mais antecipadamente, coloca-nos muitas questões. E a primeira é, a grande interrogação, nós termos essa predisposição, mas podemos nunca desenvolver a doença. Há quem critique, e quem somos nós para criticar a Angelina Jolie, porque antecipou, se calhar nunca viria a desenvolver essa doença. Mas isso lá está, é uma questão que nos é revelada e que há de tomar decisões, e essas decisões têm de ser de ordem médica. Só o médico, e esta questão acho que é muito importante, porque está relacionada com os testes genéticos, com a informação que nos é dada pelos testes, e pela facilidade com que cada vez mais nós vamos dispor dessa informação sobre, perante a informação que nos é dada, como é que devemos agir. Que tem de ser enquadrada na relação médico-paciente. O enquadramento em Portugal já está bem feito, tanto com a Lei de 2005 como com o Decreto-Lei de 2014, que vem enquadrar a regulamentação relativamente aos testes genéticos.
Portugal também ratificou há muito pouco tempo, um protocolo à Convenção dos Direitos do Homem e da Biomedicina do Conselho da Europa sobre testes genéticos. Portanto, a questão já está enquadrada. É preciso pô-la em prática e é muito difícil pôr em prática. Porquê? Relativamente aos testes genéticos. Porque hoje em dia, com a internet, é muito fácil vender-se tudo, incluindo testes genéticos na internet. E essa questão, embora esteja regulada e seja proibido a venda de testes genéticos na internet, e a sua publicidade e a sua promoção, a verdade é que é praticamente incontrolável. E o que é que a lei diz? A lei diz, no fundo, que os testes genéticos só podem ser prescritos por um médico. E não pode ser um médico qualquer, deve ser um médico geneticista que acompanhe o paciente dê o seu consentimento para fazer o teste. E porquê é que é importante ser acompanhado por um médico? Porque o médico ajuda, e só o médico é que pode ajudar a pessoa que recebe a informação a digerir e a interpretar essa informação. Porque há várias questões que se levam. Não é só na tomada de decisão o que é que eu vou fazer se não faço a operação ou se faço. Há questões que não são de menos importância. Por exemplo, a dos falsos positivos. Acontece muitas vezes que as pessoas recebem informação que precisa de ser contrastada com outro teste e que pensam que vão ter um cancro ou que têm predisposição para ter um cancro. Estamos a falar de cancro, podemos falar de outras doenças. Mas, de facto, não é verdadeira. Portanto, são testes que ainda são muito sensíveis e que precisam de ser contrastados. Por outro lado, uma questão muito importante é que muitas das vezes, no caso da Angelina Jolie, é um exemplo, a pessoa não está sozinha nessa doença. Essa doença faz parte de um historial familiar do qual já padeceram antepassados, gerações anteriores, mas que podem vir a padecer as pessoas que já estão vivas e que estão à sua volta. Não só os seus filhos, ou os filhos que um dia quer ter, e portanto pode ter influência até nas decisões sobre ser mãe, mas também nos próprios familiares que já estão ali à sua volta e, portanto, são decisões que não podem ser tomadas muitas vezes sozinhas, mas que têm de ser comunicadas aos familiares e estudar dentro daquela família os problemas que podem surgir dada a revelação daquele resultado. Portanto, estamos a falar em questões muito sensíveis, para além daquelas depois, qual o caminho a seguir. Que tratamento fazer, portanto, que envolvem a pessoa e, portanto, é fundamental que a pessoa seja acompanhada por um médico da especialidade, que confie naqueles resultados, que mande prescreva outros testes, caso seja necessário, que converse com a pessoa, que interprete essa informação, porque há muita informação que não... Repare, vou comprar um teste na internet. Há um caso que apareceu há pouco tempo nos jornais, salvo nos Estados Unidos, em que uma empresa vendia testes pré-natais. Mas os testes estavam tão desenvolvidos que as mulheres que faziam um diagnóstico pré-natal através de um teste genético para saber, no caso que eu li, se o seu filho padecia de síndrome de Down, por exemplo, os testes estavam tão desenvolvidos que vieram a revelar que aquela mulher, a criança, o resultado relativamente à criança, mas também que aquela mãe padecia de um cancro. E, portanto, como digerir toda esta informação? E nós sozinhos não temos capacidade para tomar decisões relativamente a esta questão. Depois, há outras questões que estão coladas, que têm a ver com o direito a conhecer a informação sobre a nossa saúde, porque há muitas pessoas que não querem conhecer essa informação. O direito a não ser informado. E que, relativamente aos testes genéticos, tem muita importância quando estamos a falar sobre doenças que podem atingir o entorno familiar, portanto, cuja revelação não só nos influencia diretamente, mas tem a ver também com questões médicas relativas à família e, portanto, saber até que ponto é que eu, não querendo saber a informação, não estou a omitir também a possibilidade aos meus familiares ou de conhecerem
que poderão padecer de determinado tipo de doenças. Portanto, há aqui uma série de questões que realmente têm de ser pensadas. A lei existe, é certo, mas nós sabemos que é muito complexo controlar esta situação. Este é um mercado comercial que se torna muito apetecível, tanto por parte de empresas privadas, seguradoras, por exemplo, como também por parte de entidades patronais que podem vir a querer contratar os seus trabalhadores mediante um perfil genético. A nossa lei já responde e colmata essa possibilidade relativamente aos empregadores e às companhias de seguro. Portanto, proibindo, há um princípio básico, basilar, que é ninguém pode ser discriminado em função das suas características genéticas. Mas, por outro lado, isso tem de ser mais minuciosamente previsto, como está, impedindo tanto as entidades patronais como as seguradoras de terem acesso aos dados e pedirem, solicitarem e terem acesso à informação genética. Mas é claro que todas estas questões, embora colmatadas na lei, precisam de ser executadas depois na prática, bem executadas na prática. Nos Estados Unidos, só há muito pouco tempo, é que pela primeira vez foi permitida a comercialização, a venda direto ao público, de um teste genético para uma doença muito específica. Portanto, é uma empresa que é o 23andMe, que tem sido muito falada, e que comercializa esse teste. Portanto, mesmo nos Estados Unidos, a comercialização destes testes tem sido muito controlada e muito prudente. O que não quer dizer que, se formos à internet, não vamos encontrar uma oferta enorme deste tipo de testes. Portanto, eu acho que a mensagem que nós devemos ter, para além de refletir sobre, de facto, o que a genética nos vai trazer, o conhecimento fabuloso, não tenho dúvidas, sobre o nosso corpo, a nossa saúde, a nossa vida, nós devemos ter a consciência que, quando se trata de doenças, nós não nos podemos prescrever a nós próprios. E é muito perigoso, para além de nos poder causar também danos irreversíveis, muitas vezes nós é quase como nos automedicarmos, não é? Estarmos a tentar interpretar dados que nós não conseguimos interpretar e não sabemos interpretar. Portanto, um reforço, a minha mensagem no fundo seria de não cairmos na tentação de, ainda por cima são baratos os testes, portanto qualquer pessoa pode comprá-los, não o fazer sem falar com o nosso médico, sem ter uma prescrição médica, sem ser absolutamente indispensável, e digerir toda esta informação com o nosso médico geneticista, porque só ele é que está preparado para nos aconselhar, para interpretar e para, no fundo, dialogar connosco sobre todas estas questões e todas estas revelações que um teste genético nos pode trazer. Obrigada, doutora Paula, por estar com a Eclésia e nos ajudar a refletir sobre estes temas que também apelam à nossa responsabilidade pessoal. Muito obrigada, até à próxima.